Ela já sentiu que aquela herança tinha dentes. O capataz que a esperava não sorriu. Apenas fez o sinal da cruz, como se a própria casa exigisse respeito de igreja, e avisou que havia uma regra antiga, mais antiga do que qualquer escritura. O porão era proibido, sempre foi, e quem desobedecia ouvia coisa que não era deste mundo. Na primeira noite, enquanto o minuano batia nas venezianas e fazia o assoalho gemer como bicho doente, Ana Cândida ouviu um canto baixo vindo debaixo da terra. Não era reza nem música, era uma voz de homem que parecia pedir perdão sem parar, como se tivesse esquecido o nome de Deus. De manhã, o padre da freguesia apareceu sem ser chamado, trazendo no rosto uma urgência que ele tentava esconder por trás de palavras mansas, e ao ver a chave pesada pendurada na cintura dela, a chave do porão, seus olhos escureceram como água de poço, e ele disse com firmeza doce: "Minha filha, certas portas só se abrem uma vez, e depois o que sai não volta." E foi ali, diante do altar improvisado da sala grande, entre retratos de antepassados com olhos apagados, que Ana Cândida entendeu que aquela casa não estava só abandonada, estava vigiada. Se uma herança vem com uma proibição, que pecado precisa de uma porta trancada para continuar existindo sem testemunhas? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade no interior do Rio Grande do Sul, em pleno ano de 1769. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que Ana Cândida encontrou, trancado no porão daquele casarão, com a bênção do padre, não era lenda, não era bicho, e vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. Quando Ana Cândida decidiu permanecer no casarão, apesar dos avisos murmurados e dos olhares desviados dos vizinhos mais próximos, não foi por coragem romântica nem por desafio inconsequente, mas por necessidade dura, daquelas que não deixam espaço para medo crescer demais, pois a morte recente do pai e a falência da pequena estância que sustentava seu nome haviam deixado nela apenas duas escolhas igualmente ásperas: voltar derrotada para a casa de parente, os que a tratariam como peso, ou enfrentar aquela herança sombria e arrancar dela algum sentido, algum futuro, ainda que tivesse de disputar palmo a palmo com fantasmas que não pediam licença. O caminho até o casarão, que cortava campos ondulados e cercas tortas, parecia sempre mais longo ao entardecer, quando o céu do Pampa se esticava em cores de ferrugem e o vento trazia um cheiro de terra revolvida, misturado a algo antigo, quase adocicado, que lembrava couro molhado, esquecido em galpão fechado. A construção surgia isolada no alto de uma elevação, grande demais para sua utilidade, com janelas altas e desiguais, como olhos que nunca piscavam, e uma varanda frontal sustentada por colunas de madeira escurecida pelo tempo, onde ainda pendiam restos de lampiões enferrujados que balançavam sozinhos, mesmo quando o ar parecia parado. Por dentro, o casarão guardava um silêncio espesso, quebrado apenas pelo estalo da madeira contra a mudança de temperatura e pelo roçar insistente de ratos invisíveis atrás das paredes, e cada passo de Ana Cândida parecia acordar ecos que vinham atrasados, como se o chão tivesse memória própria e repetisse o peso de quem já caminhara ali com intenções menos limpas. Nos primeiros dias, ela se ocupou em abrir janelas emperradas, varrer poeira acumulada por anos e improvisar um quarto onde a cama não rangia tanto. Mas em todos os seus movimentos havia a sensação incômoda de ser observada, não de cima ou dos cantos escuros, mas de baixo, como se o porão respirasse sob seus pés, atento, aguardando um erro.
A porta que dava acesso a ele ficava no fundo da casa, disfarçada por um armário pesado que alguém empurrara ali com evidente esforço. E mesmo sem abri-la, Ana Cândida sentia um frio diferente quando passava perto. Um arrepio que subia pelas pernas e fazia o estômago se contrair, acompanhado de um cheiro leve de vela apagada e mofo antigo, cheiro de igreja fechada fora de época. O padre voltou no terceiro dia, montado num cavalo cansado, trazendo consigo uma cesta de mantimentos como desculpa para atravessar o limiar. E enquanto falava de coisas banais, da colheita fraca e das almas que precisavam de orientação, seus olhos se desviavam constantemente para o fundo da casa, como se ele mesmo lutasse para não olhar demais naquela direção proibida. Ele contou, com voz baixa, que aquele casarão fora construído por um estancieiro poderoso, homem de fé aparente e mão pesada, que doara terras à igreja e mandara erguer uma pequena capela a alguns quilômetros dali, mas que, apesar da devoção pública, mantinha práticas particulares que ninguém jamais conseguira provar, e que, após sua morte, o padre da época assumira a responsabilidade de guardar certas coisas, expressão vaga que vinha acompanhada de um pedú. Ido explícito para que Ana Cândida respeitasse os limites impostos pela tradição e não mexesse no que estava enterrado, literal e figuradamente. Ela ouviu em silêncio, sentindo crescer dentro de si não o medo esperado, mas uma irritação surda, uma sensação de que estavam tentando empurrá-la de volta para o lugar de mulher obediente e agradecida, mesmo quando o preço dessa obediência fosse viver sobre um segredo podre. À noite, sozinha novamente, o canto voltou, mais claro, mais próximo, e desta vez ela conseguiu distinguir palavras soltas, pedaços de confissão que se repetiam como ladainha torta, e entre uma rajada de vento e outra parecia haver um choro contido, masculino, exausto, que não vinha de fora nem de cima, mas das entranhas da casa. Ana Cândida sentou-se na beira da cama, segurando a chave do porão entre os dedos, sentindo o metal gelado marcar sua pele, e pela primeira vez desde que chegara, pensou não em fugir, mas em descer, não por curiosidade vazia, mas por uma estranha certeza de que ali, naquele espaço negado, estava escondida a razão de todos os avisos, e talvez também a única coisa capaz de libertar tanto a casa quanto a si mesma daquele peso que fazia o ar parecer sempre prestes a sufocar. No dia seguinte, quando o sol apareceu fraco e esbranquiçado por trás de nuvens baixas, Ana Cândida decidiu sair cedo e conhecer a vizinhança. Não por gentileza, mas porque precisava entender que tipo de mundo cercava o casarão e porque um padre se sentia no direito de impor regras dentro de uma propriedade que agora tinha seu nome. O caminho de terra batida que descia da coxilha até o vale levava a poucas casas espalhadas, construções baixas de barro e madeira, cercadas por galinheiros e pequenos currais. E em todas elas havia o mesmo gesto quando ela se aproximava. Portas que se fechavam com cuidado, crianças puxadas para dentro, mulheres que faziam o sinal da cruz discretamente, homens que fingiam ocupar as mãos com qualquer coisa para não encará-la por muito tempo. Foi numa venda pequena, com um balcão gasto e cheiro de fumo, que ela conseguiu arrancar as primeiras palavras que não eram apenas bom dia e Deus lhe acompanhe. O vendeiro, um homem magro de bigode ralo, perguntou de onde vinha e se era verdade que ela ia morar sozinha no casarão, e quando ela respondeu que sim, ele cuspiu no canto, como quem espanta azar, e disse que ali ninguém ficava sozinho de verdade, nem os vivos, nem os mortos. Ana Cândida insistiu, perguntando sobre o porão, e o homem baixou a voz imediatamente, olhando para a porta, como se o vento pudesse levar o assunto até ouvidos errados. Disse que porão é palavra que não se diz alto naquelas bandas, porque a casa tem ouvido, e completou, sem coragem de olhar nos olhos dela, que o padre era o único que descia lá desde que o último herdeiro sumira. A palavra sumira ficou suspensa como poeira no ar, e quando ela pediu detalhes, a resposta veio em forma de silêncio, desses que servem de muro. Só uma velha sentada perto da janela, enrolada num xale escuro, tomou coragem para cruzar o olhar com Ana Cândida e murmurar, como se soprasse uma reza errada: não foi o bicho que levou, foi gente. E então se calou,
apertando um rosário entre os dedos, como se ele fosse o único objeto capaz de manter seu coração no lugar. Ana Cândida saiu da venda com a sacola de farinha e sal, mas com uma fome diferente, fome de verdade, e o vento pareceu mais frio do que antes, trazendo junto um odor breve de vela queimada que não combinava com a manhã aberta. Ao voltar para o casarão, avistou ao longe a capela citada pelo padre, pequena, branca, quase apagada na paisagem, e ao lado dela um cemitério com cruzes tortas, algumas sem nome, e por um instante sentiu que aquele lugar inteiro era uma espécie de cuidado forçado, como se os vivos fizessem de tudo para manter certas lembranças enterradas, não por respeito, mas por medo de que voltassem. À tarde, enquanto limpava um corredor estreito do casarão, encontrou uma porta interna trancada com um cadeado antigo, diferente do resto, e quando encostou o ouvido na madeira, sentiu um sopro leve vindo de dentro, um ar mais frio e úmido, como se aquele quarto respirasse por conta própria. Ela não tinha a chave, mas tinha algo que o pai lhe deixara além da herança: a teimosia. Forçou o cadeado com uma ferramenta improvisada e, quando a porta cedeu com um estalo seco, revelou um aposento que não parecia ter sido usado há anos, com móveis cobertos por lençóis amarelados e uma mesa onde repousava um missal aberto e endurecido pela umidade, como se alguém o tivesse largado ali, no meio de uma leitura urgente. Havia também, sobre uma cadeira, uma batina dobrada, e isso fez o estômago de Ana Cândida apertar, pois não havia motivo para um padre guardar vestes dentro de um casarão particular, a menos que frequentasse a casa de modo mais íntimo do que admitia. No canto do quarto, um baú de madeira estava semi-aberto, e dentro dele ela encontrou papéis, cartas, cadernos com anotações em caligrafia apressada, algumas assinadas com nomes de homens conhecidos da região, outras sem assinatura, apenas marcadas com um selo de cera quebrado. O que mais a inquietou não foram as palavras soltas sobre dívidas, gado, terras e promessas, mas a repetição de um termo em várias páginas. Resgate, às vezes acompanhado de cifras e datas, às vezes de uma frase curta e fria como sentença. Entregar ao padre, guardar abaixo, não deixar rastro. Ana Cândida fechou o baú com a sensação de que acabara de tocar numa ferida que não cicatrizara, e quando saiu do quarto, percebeu que o silêncio da casa estava diferente, mais denso, como se o casarão se ofendesse com a invasão. A noite chegou cedo, e com ela o canto voltou, mas dessa vez não parecia lamentação. Parecia um ensaio de sermão. Uma voz masculina repetindo trechos de oração e de julgamento, misturados a palavras que não combinavam com religião. Palavras de ameaça e ordem, como se alguém tentasse impor uma liturgia de medo sobre as tábuas. Ana Cândida caminhou até o fundo da casa com uma lamparina na mão, sentindo o calor da chama tremer diante do vento que entrava por frestas invisíveis, e ao afastar o armário que escondia a porta do porão, percebeu marcas no chão, riscos e arranhões, como de algo pesado sendo arrastado repetidas vezes para cima e para baixo. A fechadura antiga parecia ter sido mexida recentemente, e isso gelou seu sangue, não pelo sobrenatural, mas pela possibilidade concreta de que alguém ainda usasse aquele acesso. Quando ela encostou a mão na maçaneta, ouviu claramente, vindo do outro lado, um som que não era canto nem choro, o ruído de metal batendo em metal, como correntes sendo ajustadas com cuidado, seguido de um sussurro que pronunciou seu nome com uma intimidade impossível. Ela recuou um passo, sentindo a garganta seca, e foi nesse instante que uma batida forte ecoou na porta da frente do casarão, não como visita, mas como exigência. Ao abrir, encontrou o padre novamente mais pálido do que antes, com os olhos febris, e sem esperar convite, ele entrou, fechando a porta atrás de si como quem se tranca com um perigo, e disse, com uma voz que tentava soar pastoral, mas carregava algo quase suplicante: Ana Cândida, eu sei que a casa fala com quem chega, mas eu peço pelo amor de Deus, não responda. Ela o encarou, e pela primeira vez notou o detalhe que sempre escapava. No punho da batina dele havia manchas antigas de terra escura, como se ele cavasse com frequência, e por baixo da manga, quando ele gesticulou nervoso, apareceu um arranhão recente, vermelho, como marca de unha.
Ana Cândida sentiu uma raiva fria subir, porque ali estava um homem que representava autoridade e salvação, e ainda assim tremia como culpado diante de uma porta de madeira, e naquele tremor ela enxergou o que mais temia, não uma assombração, mas uma rede de gente viva sustentando uma mentira. E ela, por ter chegado com olhos novos e uma garra que não aceitava silêncio, havia se tornado o risco que precisava ser contido. O padre sentou-se sem pedir licença, como se o próprio peso do corpo dele precisasse de apoio para não desabar. E Ana Cândida percebeu que naquele gesto havia mais do que cansaço. Havia o hábito de quem sempre entrou ali como dono de algo que não lhe pertencia. Ele respirou fundo, alisou o colarinho como se estivesse apertando um nó invisível e começou a falar sobre prudência, sobre a maldade do mundo, sobre como certas famílias guardavam pecados antigos que não deviam ser revirados porque o escândalo é uma segunda morte. E quanto mais ele falava, mais a voz dele se enrolava em justificativas que não se sustentavam, como se cada palavra fosse uma tábua colocada às pressas sobre um buraco. Ana Cândida, em vez de interrompê-lo com acusações, serviu-lhe água e ficou de pé, silenciosa, obrigando-o a se ouvir. E foi nesse silêncio que a máscara pastoral falhou por instantes. Quando ele mencionou o porão, engoliu em seco, e seus olhos correram para o corredor do fundo, como se esperassem ver alguém ali. A casa tem coisas que não são para olhos novos, ele disse, e a expressão olhos novos soou errada, não religiosa, mas administrativa, como quem fala de mercadoria. Ela respondeu que a casa agora era dela, que não havia mais tradição que valesse mais do que a verdade, e o padre apertou o copo com tanta força que os dedos dele ficaram brancos. Então pediu que ela prometesse ali, diante de uma imagem de santo que ainda pendia torta na parede, que não desceria. Ana Cândida sentiu um impulso de dizer sim só para fazê-lo ir embora. Mas o canto debaixo da terra parecia ainda vibrar no assoalho, e ela respondeu que não prometia nada a quem não lhe contasse tudo. Foi aí que ele levantou rápido demais, derrubando a cadeira, e a voz dele perdeu a doçura. Não é só você que está em perigo, ele disse, como ameaça e desculpa ao mesmo tempo, e saiu quase correndo, montando no cavalo e desaparecendo na estrada, deixando atrás de si o cheiro de suor frio e incenso, mistura que não combinava com o homem santo. A partir daquela tarde, o cotidiano de Ana Cândida começou a adquirir uma textura de perseguição sem rosto. Pequenas coisas mudavam de lugar quando ela voltava de um cômodo a outro. A lamparina amanhecia com o pavio cortado, como se alguém tivesse passado unha. E numa manhã, ela encontrou pegadas de barro no assoalho recém-varrido, pegadas de bota grande, entrando pela porta dos fundos e indo até o corredor do porão, como se alguém tivesse passeado dentro da... E o Gaza, na noite anterior, com a naturalidade de um morador. Ela trancou as portas, improvisou trancas com madeira e ferro, mas nada parecia suficiente. Porque o medo não vinha do lado de fora. Vinha da certeza de que alguém conhecia o casarão por dentro. Conhecia seus ruídos e seus esconderijos. E talvez estivesse testando a firmeza dela como se testa um animal antes de abatê-lo. Mesmo assim, ela se obrigou a criar rotina, porque é na rotina que a mente se agarra quando o resto ameaça virar caos. Ao amanhecer, varria, lavava, consertava o que podia, alimentava as galinhas que encontrou magras no quintal e ao meio-dia ia até a venda comprar o mínimo e colher o máximo de informação, ainda que as bocas se fechassem sempre que ela tocava no assunto certo. Só que a vila começou a tratá-la como se ela carregasse uma doença, e ela percebeu isso nas pequenas recusas, no pão vendido mais caro, no silêncio quando ela entrava, no modo como as mães puxavam os filhos para longe e cochichavam, é a do casarão. Um homem mais jovem, porém, não desviou o olhar. Chamava-se Tomás, trabalhava como tropeiro e às vezes fazia serviço para as estâncias vizinhas. E foi ele quem, num fim de tarde, encontrou Ana Cândida na estrada, equilibrando uma lata d'água e lutando contra o vento. E sem teatralidade, tomou a lata de suas mãos e a acompanhou até o portão. Ele falava pouco, mas o pouco que dizia tinha firmeza, e o silêncio dele não era de cumplicidade com segredo, mas de quem mede o mundo antes de confiar.
Ana Cândida não confiou de imediato, porque aprendera cedo que a gentileza no interior muitas vezes vem amarrada em interesses. Mas naquele homem havia uma tristeza quieta, e quando ele olhou para o casarão, seus olhos endureceram, como se lembrasse de algo que preferia esquecer. "A senhora vai querer ir embora", ele disse sem ameaça, apenas como quem prevê o tempo. Ela respondeu que não ia, e ele deixou escapar um quase sorriso, curto, surpreso, como se a teimosia dela fosse uma novidade boa num lugar acostumado a gente que abaixa a cabeça. Nos dias seguintes, Tomás apareceu outras vezes, às vezes para oferecer ajuda com um telhado quebrado, às vezes só para perguntar se ela precisava de lenha, e cada vez que ele entrava na casa, o ar parecia menos pesado por alguns minutos. Não porque o casarão perdoasse, mas porque Ana Cândida deixava de ouvir o próprio medo ecoando sozinho. Ainda assim, o canto continuava e começou a se transformar. Não era mais apenas lamento ou murmúrio, mas uma espécie de teatro sonoro, como se alguém mudasse o tom conforme a hora. Às vezes uma reza, às vezes uma gargalhada abafada, às vezes o som de unhas arranhando madeira, arrastado e insistente, que fazia os dentes dela doerem. Certa noite, enquanto ela tentava dormir, ouviu passos no corredor, passos lentos, deliberados, que pararam do lado de fora do seu quarto, e então uma respiração forte, quase colada à fresta da porta, como se alguém cheirasse o ar para confirmar que ela estava ali. Ana Cândida pegou a faca de cozinha e ficou imóvel, o coração tão alto que parecia denunciar sua presença. E a respiração do lado de fora persistiu por longos segundos antes de se afastar, indo em direção ao fundo da casa. Quando ela teve coragem de abrir a porta, viu apenas escuridão e o brilho distante da lua nas janelas, mas percebeu uma coisa que gelou seus ossos. O armário diante da porta do porão estava ligeiramente deslocado, como se alguém tivesse passado ali há pouco. E o cheiro de terra fresca, de buraco recém-aberto, invadiu o corredor. Na manhã seguinte, ela foi até a capela. Não por devoção, mas por estratégia, porque se o padre usava Deus como escudo, talvez ali, no território dele, ela conseguisse observar o homem sem as paredes do casarão atrapalhando. A capela era simples, mas havia nela um excesso de cuidado, como se o branco das paredes precisasse compensar manchas invisíveis. O padre a recebeu com surpresa mal disfarçada e tentou conduzi-la para fora para conversar ao sol, mas Ana Cândida entrou mesmo assim. Sentou-se num banco e olhou ao redor com calma, reparando no chão de tábuas, e em como algumas delas pareciam mais novas do que o resto, como se tivessem sido trocadas. Ela falou de forma mansa, perguntou sobre os registros antigos da freguesia, sobre batismos, mortes, casamentos, como quem quer reconstruir a história de família, e a tensão dele começou a aparecer de novo, aquela tensão de homem acuado. Quando ela mencionou o desaparecimento do último herdeiro, o padre respondeu rápido, que era história velha, que o rapaz fora levado pelo mundo, mas a frase saiu sem convicção. E Ana Cândida viu, atrás do altar, uma porta baixa, quase escondida por um pano, e por um instante lhe pareceu ouvir dali o mesmo canto abafado do porão. Ela se levantou, fingiu querer rezar e caminhou até perto do altar. O padre a seguiu como sombra, dizendo: "Não vá ali, não precisa, isso é da sacristia." E a insistência dele foi tão humana, tão desesperada, que Ana Cândida sentiu a certeza se solidificar. Não havia demônio, havia homem, havia esconderijo, havia crime. Ao sair da capela, ela encontrou Tomás esperando do lado de fora, como se tivesse seguido de longe por preocupação ou curiosidade. E ele perguntou com voz baixa se o padre tinha sido gentil, palavra que ali carregava ironia. Ana Cândida, pela primeira vez, contou parte do que estava acontecendo, sem mencionar as cartas ainda, mas falando dos ruídos, das pegadas, da proibição, e Tomás ouviu com o maxilar travado. Então disse algo que ela não esperava, que quando era menino, viu um homem ser levado à noite para o casarão, amarrado como bicho, e no dia seguinte todos fingiram que nada acontecera, porque o estancieiro mandava e o padre abençoava.
A palavra abençoava saiu com veneno, e Ana Cândida sentiu o mundo girar num eixo diferente, porque a suspeita agora tinha forma, a igreja como selo de legitimidade para uma violência prática. Tomás continuou, dizendo que quem desobedecia sumia, que quem fazia perguntas perdia trabalho, que o medo era uma cerca mais alta do que qualquer cerca de arame e que o porão sempre foi falado como toca de bicho, lobisomem, coisa do inferno, porque assim as pessoas preferiam acreditar em monstro do que encarar o rosto real de quem mandava. Ana Cândida voltou para casa com essa verdade batendo dentro do peito e percebeu que a garra que a mantinha ali não era só vontade de sobreviver, mas uma indignação quente, quase amorosa, como se ela amasse uma justiça que nunca tinha sido oferecida àqueles que viviam calados. Ao anoitecer, porém, o casarão pareceu reagir a essa decisão. O vento cresceu, fazendo as telhas vibrarem, e a casa inteira estalou como se estivesse se preparando para uma tempestade interna. Então as vozes começaram, não uma, mas várias, como se um coro de homens murmurasse sob o assoalho, alternando reza e riso. E no meio delas, uma voz mais clara repetiu, com uma precisão aterradora, as mesmas palavras que o padre dissera antes. Certas portas só se abrem em uma vez. Ana Cândida, com a lamparina na mão e a faca na outra, caminhou até o corredor do porão e, quando encostou a chave na fechadura, ouviu do outro lado um arrastar pesado e o tilintar de corrente novamente, seguido de um sussurro que parecia sorrir, dizendo: "Abre, minha dona." E naquele instante, ela entendeu que o terror que a cercava não era para expulsá-la, era para dobrá-la, e que se ela cedesse agora, a casa a engoliria como engolira outros. Foi então que, num impulso que misturava medo e fúria, ela recuou, não para desistir, mas para preparar a descida com método, porque a pior armadilha do sobrenatural fingido é fazer a vítima agir como louca, e ela não lhes daria esse prazer. Na manhã seguinte, Ana Cândida acordou com o gosto metálico do medo na boca, como se tivesse passado a noite mordendo moedas, e ainda assim não permitiu que a pressa a governasse, porque havia aprendido, desde que o pai adoecera, que a urgência é uma lâmina que corta primeiro quem a segura. Então, ela fez o que fazia quando o mundo parecia querer empurrá-la para o abismo. Organizou o próprio pensamento como quem organiza ferramentas sobre uma mesa. Escondeu a chave do porão em lugar que só ela alcançaria sem ruído, separou um lampião melhor, embrulhou fósforos em pano seco, prendeu o cabelo, vestiu saia mais curta por baixo da anágua para não prender em degraus e guardou a faca e um pequeno martelo na cintura, não como heroína, mas como mulher que sabe que porta trancada só protege quem está do lado certo. Antes do meio-dia, Tomás apareceu com um feixe de lenha e um olhar inquieto, e ela percebeu que ele já vinha com a decisão feita, porque não perguntou se ela estava bem. Perguntou o que ela pretendia fazer. Ana Cândida não contou tudo, mas disse que precisava descer, que havia gente viva usando o porão e que o padre mentia com a naturalidade de quem se acostumou a chamar pecado de devoção. Tomás ficou em silêncio por um momento, como se medisse o peso de se colocar contra uma ordem antiga. E então disse que, se ela fosse, não iria sozinha, porque naquele lugar a solidão era o que o medo queria. Ela sentiu um calor estranho no peito diante daquela oferta, não um alívio simples, mas algo mais fundo, como se a presença dele confirmasse que a coragem dela não era teimosia vazia. Era um chamado que encontrava eco em alguém cansado de baixar a cabeça. Eles combinaram que esperariam até a noite, porque os ruídos e passos sempre aconteciam depois que o mundo dormia. E se havia alguém entrando no porão, seria nesse horário. E para que a própria casa não os denunciasse com seus estalos, Ana Cândida espalhou cinza fina perto da porta dos fundos e do corredor do porão para ver pegadas e empilhou discretamente um calço de madeira atrás do armário que escondia a entrada, de modo que ela perceberia qualquer deslocamento. O dia arrastou-se como tecido pesado, com o vento mudando de direção e trazendo de vez em quando aquele cheiro de terra fresca que parecia sair do assoalho, e Ana Cândida notou que os pássaros evitavam pousar na varanda, como se o casarão tivesse um campo invisível que espantava a vida. Quando a noite caiu,
O minuano veio mais forte, batendo como mão impaciente nas janelas, e as sombras dentro da casa se alongaram até parecerem gente parada nos cantos. Tomás chegou pouco depois, sem cavalo, como quem não queria deixar rastros na estrada, e entrou com cuidado, fechando a porta sem ruído, trazendo apenas uma lanterna de óleo e um pedaço de corda. Eles não falaram muito, porque palavras demais dissolvem a coragem, e ficaram no escuro parcial da sala, ouvindo, esperando, até que o primeiro sinal veio. Um ranger lento no corredor do fundo, como se o armário estivesse sendo empurrado por mãos pacientes. Ana Cândida segurou o braço de Tomás por instinto, sentindo o músculo dele endurecer, e ambos ficaram imóveis, respirando curto, enquanto o som continuava, seguido por um estalo na fechadura e o mesmo tilintar de metal, agora mais próximo, como se correntes fossem puxadas e soltas num ritmo ensaiado. O canto começou logo depois, mas dessa vez era um canto de procissão, uma melodia baixa que imitava devoção, e no meio dela alguém soltou uma risada curta, abafada, humana demais para ser assombração, risada de quem se diverte com o medo alheio. Tomás fez um gesto para Ana Cândida esperar, mas ela já estava de pé, e em vez de correr até o porão como impulso de vingança, caminhou com passos controlados até o corredor, levando o lampião com a chama protegida pela mão. E quando viu o armário, percebeu que o calço de madeira havia sido movido. Alguém realmente abrira a porta. O ar ali estava mais frio, carregado de umidade, e um cheiro forte de sebo e mofo subiu como bafo de cova. Tomás se aproximou por trás, e juntos ouviram uma voz masculina murmurar lá embaixo, como se recitasse um texto decorado. Pelo pecado da curiosidade, a punição é descer e não voltar. Ana Cândida sentiu o estômago revirar, não de medo do sobrenatural, mas de ódio da manipulação, porque aquela voz era a prova viva de que havia teatro, encenação, um mecanismo pensado para aterrorizar. Ela encostou a mão na porta do porão, empurrou devagar, e a madeira cedeu com um gemido longo, revelando uma escada estreita que descia em espiral curta, com degraus gastos e paredes de pedra escurecida. O lampião iluminou a primeira descida, e no ar havia partículas que brilhavam como poeira de ossos. Tomás desceu primeiro por instinto de proteção, e Ana Cândida foi logo atrás, sentindo o coração martelar no ouvido, cada batida uma pergunta que exigia resposta. A temperatura caiu a cada degrau, e o som do vento lá em cima foi ficando distante, substituído por um gotejar constante, como se a casa chorasse por dentro. No fim da escada havia um corredor baixo com teto de vigas, e o cheiro era mais intenso, mistura de terra úmida, suor velho e fumaça de vela. O canto vinha de um cômodo à esquerda, e quando eles se aproximaram, viram uma luz tremulante por uma fresta, e ouviram outra coisa. Um gemido contido, não teatral. Um som de garganta ressecada, tentando pedir algo sem força. Ana Cândida sentiu o sangue gelar, porque aquilo já não parecia encenação. Parecia sofrimento real. Tomás tocou a parede, achando um ponto onde as pedras estavam mais lisas, e empurrou uma porta de madeira escondida que se abriu num rangido curto, revelando um espaço amplo demais para caber sob a casa, como se parte do porão tivesse sido cavada e ampliada ao longo de anos, clandestinamente. Ali dentro havia velas presas em garrafas, símbolos riscados no chão com carvão, pedaços de couro pendurados como se fossem pele de bicho, e no canto um manequim improvisado com palha e roupa velha, com uma cabeça de boi seca encaixada no alto, imagem grotesca feita para ser vista de relance e virar pesadelo. Mas o pior não era o cenário. Era o homem deitado num estrado baixo, com as mãos presas por correntes, magro, barba longa, olhos fundos e ainda assim vivo, respirando com dificuldade, como quem existia por teimosia e não por esperança. Quando o lampião iluminou o rosto dele, Ana Cândida sentiu um choque que quase a fez perder o ar, porque aquele homem, apesar da miséria, tinha traços que lembravam os retratos antigos da sala do casarão. O mesmo nariz, o mesmo formato de queixo, como se fosse sangue daquela casa. Ele ergueu os olhos com esforço e tentou falar, e a palavra que saiu foi um sussurro rachado. Ana.
Como se soubesse, como se esperasse por ela há muito tempo, ou como se repetisse um nome que ouvira pelos cantos. Tomás se aproximou para soltar as correntes, mas um barulho atrás deles os fez congelar. Passos rápidos na escada, alguém descendo com pressa, e uma voz conhecida, rouca de raiva, que não era a voz doce do altar, mas a voz verdadeira do padre, gritando que eles não tinham direito, que estavam profanando, que estavam condenando todos. Ana Cândida virou-se a tempo de ver a silhueta dele aparecer na entrada, segurando uma lanterna e um revólver antigo, e por um instante o padre pareceu mais alto, mais escuro, como se a batina fosse uma pele falsa, que finalmente combinava com o que ele era por dentro. Ele apontou a arma para Tomás e depois para Ana Cândida, tremendo de fúria e pânico, e disse que aquilo tudo era para proteger, palavra que na boca dele soava como ferro batendo. Ana Cândida, sem baixar os olhos, perguntou proteger quem? E o padre respondeu, proteger a ordem, proteger as famílias, proteger o segredo que sustentava aquela região, porque se o povo soubesse que o estancieiro e seus homens contrabandeavam e escravizavam gente escondida, e que a igreja absolvia em troca de parte do lucro, haveria fogo, haveria linchamento, haveria fim de poder. Enquanto ele falava, Ana Cândida percebeu o detalhe mais cruel. Os símbolos no chão não eram feitiço, eram marcação de carga, sinais para indicar quem era a mercadoria, quem era resgate anotado nas cartas. E o manequim com cabeça de boi era a visagem construída para manter todos longe, para que qualquer um que descesse uma vez saísse correndo e espalhasse a lenda do lobisomem e do demônio, poupando os culpados de serem chamados pelo nome. Tomás, num movimento rápido, tentou avançar, e o padre atirou, o estampido ecoando no porão como trovão preso, e a bala acertou uma viga, espalhando lascas, fazendo Ana Cândida gritar sem perceber. O homem acorrentado gemeu, tentando se erguer, e foi aí que Ana Cândida, num instinto feroz, arremessou o lampião no chão entre eles, derramando óleo e fogo, e a chama subiu rápido, não como incêndio grande, mas como muralha de luz e calor, obrigando o padre a recuar por medo de que o fogo denunciasse tudo e destruísse o teatro. A fumaça encheu o espaço, misturada ao cheiro de sebo e mofo, queimando os olhos. E no caos, Ana Cândida correu até o homem acorrentado, metendo a faca entre as argolas e puxando com força, enquanto Tomás, tossindo, tentava desviar a arma do padre num empurra-empurra desesperado na entrada. O padre gritou que ela não entendia, que ela estava arruinando o único jeito de manter a paz, e Ana Cândida respondeu entre dentes que paz comprada com cativeiro é maldição, não bênção. Conseguiu soltar uma das mãos do prisioneiro e passou o braço dele sobre seus ombros, sentindo o peso leve demais de um corpo que foi diminuído pela fome. E naquele momento, com o fogo crepitando e a arma ainda ameaçando, ela percebeu que o ataque não era de bicho nenhum. Era o ataque final de um sistema contra quem ousava enxergar. Eles começaram a arrastar o homem para fora, subindo os degraus como se subissem de um túmulo, e o padre, ainda lá embaixo, tentou passar pela chama, mas recuou quando as labaredas lamberam a batina, e a expressão dele virou algo que Ana Cândida nunca esqueceria. Não era medo de morrer, era medo de perder o controle da narrativa, medo de que o mito acabasse e restasse só o crime nu. Quando chegaram ao corredor de cima, o vento entrou pela porta aberta e alimentou a fumaça que subia. E a casa pareceu gemer inteira, como se finalmente expelisse um segredo. Ana Cândida fechou a porta do porão com força, trancou-a por fora e empurrou o armário de volta, prendendo o padre lá embaixo não como vingança, mas como contenção momentânea. E Tomás puxou-a pelo braço, dizendo que precisavam sair antes que ele encontrasse outra saída. Ela hesitou apenas um segundo, olhando para a madeira como se ouvisse ali dentro não mais canto, mas a voz do padre xingando, amaldiçoando, prometendo que ninguém acreditaria nela, e então, com o homem fraco entre eles, correram para fora do casarão, atravessando a varanda sob um céu que parecia mais baixo e pesado, enquanto atrás deles, no interior da casa, o fogo pequeno do porão lançava sombras dançando pelas frestas, como se o próprio monstro estivesse. E finalmente solto, não como criatura, mas como verdade ardendo. Eles correram para a noite aberta como quem foge de um sonho ruim que insiste em virar realidade.
E o frio do minuano bateu no rosto de Ana Cândida com a violência de um tapa, limpando por um instante a fumaça dos pulmões, mas não a sensação de que a casa inteira os seguia com um olhar invisível. O homem que haviam tirado do porão cambaleava entre ela e Tomás, leve demais, um corpo reduzido à teimosia de respirar, e cada passo dele na terra úmida parecia arrancar dele um gemido que era metade dor, metade incredulidade, como se ainda não acreditasse que o ar da noite era permitido. Ana Cândida olhou para trás e viu a janela do fundo do casarão pulsar com uma luz tremeluzente. Não um incêndio grande, mas um brilho inquieto. E ouviu, vindo de dentro, a batida surda de alguém golpeando madeira, intercalada com palavras que o vento trazia em pedaços, pragas que misturavam latim maldito com ameaças de homem acostumado a mandar. Tomás, sem perder tempo com piedade, conduziu-os para o mato baixo do capão mais próximo, onde as árvores quebravam a linha de visão da casa. E ali, agachados entre sombras e folhas molhadas, ele amarrou a corda em volta do tronco de um angico e improvisou um apoio para o homem sentar. A chama do lampião havia ficado para trás, e agora a única luz vinha da lua escondida, que fazia a pele do prisioneiro parecer ainda mais pálida, quase azulada. E foi nesse clarão frio que Ana Cândida reconheceu de vez os traços familiares, não como coincidência, mas como assinatura de sangue. Ela perguntou seu nome, e ele demorou a responder, como se o próprio nome fosse uma lembrança perigosa. Quando finalmente falou, foi baixo, rouco. Francisco Antunes. Ana Cândida sentiu o estômago afundar, porque Antunes era o sobrenome que aparecia nos papéis do baú, o sobrenome dos retratos da sala, o sobrenome que justificava aquela herança. Ela se obrigou a respirar e pediu que ele contasse como fora parar no porão, e ele riu sem alegria, um som curto que virou tosse. Disse que fora criado para herdar terras e poder, mas crescera vendo coisas que ninguém devia ver, ouvindo conversas de homens que tratavam gente como carga e pecado como contabilidade, e que um dia, ao descobrir que o resgate, anotado nas cartas, não era compra de gado nem pagamento de dívidas, mas o preço de pessoas contrabandeadas e mantidas em cativeiro clandestino, ele ameaçou denunciar. Achei que Deus existia de verdade na boca do padre, ele disse com os olhos perdidos, e fui nele como quem vai num poço buscar água. O padre, segundo Francisco, ouviu tudo com doçura, prometeu ajudar, e naquela mesma semana ele desapareceu, levado pelo mundo, como a vila repetia. Não havia mundo nenhum, havia o porão, havia correntes. Havia o teatro do lobisomem com couro, símbolos e cabeça de boi, para que qualquer ruído de sofrimento virasse lenda, e a lenda virasse cerca. Ana Cândida ouviu, e enquanto ouvia, a história deixou de ser apenas horror e virou mapa, e cada detalhe encaixou com as marcas no chão, com as tábuas novas na capela, com as cartas no baú, com a batina guardada no quarto trancado e com o modo como o padre aparecia sempre antes dela tomar qualquer decisão, como se recebesse recados. Tomás, que permanecia ao lado, encarava o chão com a mandíbula rígida e confessou, sem olhar diretamente para Ana Cândida, que o pai dele já tivera serviço para o estancieiro e que uma vez o padre o obrigara a jurar silêncio sobre cargas que passavam à noite. Não eram cargas, Tomás disse, e a voz dele tremeu de raiva contida. Ana Cândida sentiu um impulso de correr de volta e arrancar o padre de dentro da própria mentira com as mãos, mas sabia que fúria sem plano é oferenda ao inimigo. Então perguntou a Francisco o que mais havia lá embaixo, e ele respondeu com esforço que não era só ele, que já houvera outros, alguns morreram, alguns foram levados para longe e vendidos, e que o porão tinha uma saída que dava para perto da capela, por um túnel antigo cavado como rota de contrabe. Ando! Ele não vai ficar preso, Francisco sussurrou, e Ana Cândida sentiu o frio se transformar em urgência concreta. Eles precisavam de provas, não de gritos, porque naquele mundo de coronelismo e medo, a palavra de uma mulher sozinha valia menos do que a batina de um padre, e a lenda do demônio serviria para pintar Ana Cândida como louca. Ela decidiu voltar, não ao porão, mas ao baú e aos registros, e decidiu também que precisava de testemunha que o povo respeitasse mais do que o padre, alguém de fora daquela rede,
Talvez um destacamento distante, talvez um juiz itinerante, mas isso exigia tempo, e o padre, agora alertado, não lhes daria tempo. Tomás sugeriu levar Francisco para uma tapera velha que existia perto do arroio, um lugar onde ninguém ia porque diziam ser assombrado, e Ana Cândida quase sorriu por dentro. Usariam a mesma lógica da superstição contra os supersticiosos. Esconderiam um homem vivo num lugar que o povo evitava por medo de visagem. Eles atravessaram o capão e caminharam pelo campo em silêncio, desviando de pedras e buracos, enquanto a noite parecia cheia de ouvidos, e ao longe, na direção do casarão, ouviram um estampido que não era tiro, mas madeira quebrando, seguido de um grito abafado que o vento trouxe e levou como se brincasse com a ameaça. Quando chegaram à tapera, uma construção baixa, torta, com telhado quase caído, Ana Cândida sentiu o cheiro de cinza antiga e bicho, mas era abrigo. E ali improvisaram uma cama de palha para Francisco e lhe deram água, e ele bebeu como quem prova o mundo de novo. Enquanto Tomás montava guarda do lado de fora, Ana Cândida, por alguns minutos, ficou sozinha com Francisco. E foi nesse silêncio que a reviravolta começou a se desenhar, não como romance fácil, mas como uma coisa estranha e perigosa. Francisco olhou para ela, com olhos que, apesar da miséria, carregavam um brilho de reconhecimento, e disse que ouvira falar dela no porão antes mesmo de vê-la, porque o padre usava o nome dela como ameaça. Ele dizia que a herdeira vinha, Francisco murmurou, e que se eu tivesse juízo, eu rezaria para você nunca se importar com o que estava sob seus pés. Ana Cândida engoliu em seco, porque aquela frase dita por um prisioneiro tinha um tom diferente, como se o padre não temesse apenas a curiosidade dela, mas algo mais. A legitimidade dela como dona, a capacidade dela de quebrar a trama com a força de quem não devia existir naquele papel. Francisco então contou que durante os meses de cativeiro, a única coisa que o manteve vivo foi imaginar que um dia alguém pisaria ali com vontade de verdade, não com medo. E que quando ouviu os passos dela na casa, naquela primeira noite, ele chorou sem som, porque reconheceu o ritmo, reconheceu o peso e sentiu que não estava completamente abandonado. Ana Cândida sentiu um aperto no peito que não era só pena. Era uma corrente invisível, sendo puxada por dentro, uma ligação que a assustou, porque tinha ternura no meio do horror, e ternura em lugar errado vira arma na mão do inimigo. Ela se afastou um pouco, como se o gesto pudesse controlar o sentimento, e perguntou por que o padre não o matara de vez, por que mantê-lo vivo. Francisco respondeu que ele servia como prova viva para um chantagista, como moeda para manter homens poderosos obedientes, porque alguns deles tinham filhos bastardos, dívidas, pecados, e o padre guardava tudo, guardava nomes e cartas, e guardava a possibilidade de soltar Francisco para denunciar caso alguém o traísse. Ele não é pastor, Francisco disse, é cofre. Ana Cândida lembrou do termo resgate nas cartas e entendeu que havia uma engrenagem ainda maior e que o porão era só a garganta por onde o segredo respirava. Quando o primeiro clarão do amanhecer começou a surgir, Tomás voltou para dentro com o rosto pálido e disse que vira cavalo na estrada. E não era cavalo perdido, era gente indo na direção da tapera como quem caça. Ana Cândida sentiu o sangue gelar e, ao mesmo tempo, uma clareza feroz se acendeu, porque ali estava o ataque verdadeiro. Não mais o teatro do porão, mas a perseguição aberta. Eles precisavam agir rápido, e foi aí que Ana Cândida tomou a decisão que mudaria tudo, e faria do horror uma armadilha para o próprio padre. Voltariam ao casarão antes deles, mas não para fugir. Voltariam para expor, para arrancar provas e, sobretudo, para usar a imagem do monstro contra os homens que acreditavam nele. Ela explicou a Tomás que o povo tem medo do porão e da capela, mas teme mais ainda o ridículo. Se ela conseguisse fazer o padre aparecer diante da vila como cúmplice de um lobisomem falso, se ela colocasse nas mãos do povo a prova de que o medo era encenação para esconder crime, a crença se viraria contra o Criador, porque superstição também é fome de justiça quando encontra um alvo. Tomás hesitou. Não por covardia, mas por entender o risco, e foi nesse instante que Ana Cândida viu no rosto dele algo que não era só amizade.
Era admiração e cuidado, um afeto que crescia desde os dias de lenha e silêncio e que agora se misturava à necessidade de protegê-la como quem protege a única pessoa capaz de mudar o destino de todos. E como se o mundo fosse cruel o bastante para testar sentimentos nas piores horas, Francisco, fraco, segurou a mão de Ana Cândida com dedos trêmulos e disse que ela não deveria voltar, que o padre não a perdoaria. E naquele toque ela sentiu com choque que também havia algo ali, uma gratidão profunda que beirava amor, um amor nascido não de encontros felizes, mas do fato brutal de ela ter sido a primeira luz real que desceu até ele em meses. Ana Cândida retirou a mão devagar, porque não podia se dar ao luxo de escolher emoção naquele instante, mas guardou dentro de si a certeza sombria de que sua garra estava acendendo sentimentos perigosos em dois homens diferentes e que o padre, mestre em usar culpa e desejo como corrente, certamente tentaria transformar esse triângulo nascente em arma. Eles saíram da tapera antes que os cavaleiros chegassem, guiando Francisco com dificuldade, e tomaram um caminho mais longo, por dentro do capão, para alcançar o casarão pelo lado oposto, enquanto atrás deles os cascos batiam na terra como relógio de morte. E Ana Cândida, sentindo o peso de tudo sobre os ombros, percebeu que o que vinha a seguir não seria apenas fuga ou denúncia. Seria a hora em que o amor, se existisse, teria de atravessar o medo sem vira. R fraqueza, porque naquele lugar até a ternura poderia ser usada para matar. O capão os devolveu ao casarão pelo lado mais baixo da coxilha, onde a cerca cedia e o pasto virava sombra, e Ana Cândida sentiu que voltava não para a casa, mas para a garganta do segredo. Como quem enfia a mão no focinho do próprio medo para obrigá-lo a mostrar os dentes de verdade. Entraram pela porta dos fundos, com o cuidado de quem pisa num assoalho que pode denunciar, e o primeiro choque foi perceber que o ar já não trazia apenas mofo, trazia o acre de óleo queimado e a doçura enjoativa de cera derretida, sinal de que o porão havia sido usado novamente desde a noite anterior, talvez para apagar rastros, talvez para preparar uma última encenação. Tomás deixou Francisco escondido num quarto interno, coberto por um lençol e com água ao alcance, e a expressão dele ao fazê-lo era de quem segura a própria culpa com os dentes, porque entendia que aquele homem magro era a prova viva daquilo que o povo não queria ver. Ana Cândida foi direto ao aposento trancado, abriu o baú e enfiou as cartas e cadernos sob o xale, sentindo o papel úmido como pele de coisa viva. E então, antes que o medo pudesse crescer, tomou uma decisão que parecia loucura, mas era cálculo. Ela iria à capela com aquilo tudo e chamaria o povo, porque naquela terra o que não se mostra vira lenda, e a lenda protege o culpado. O plano se completou com o detalhe mais cruel e simples. Ela acendeu, na varanda do casarão, 2 lampiões alinhados como sinal de visita importante, o tipo de luz que o padre sempre notava à distância e interpretava como chamado ou confissão, e deixou a porta da frente entreaberta, oferecendo ao inimigo o que ele mais amava, o controle do cenário. Em seguida, saiu com Tomás pela estrada curta que levava à capela, e no caminho parou na venda, não para pedir coragem, mas para comprar voz, e ali, sem pedir licença, colocou as cartas sobre o balcão e disse alto o suficiente para todos ouvirem que o porão do casarão não guardava demônio nenhum, guardava gente, guardava correntes, guardava resgate, anotado com letra de homem importante, e que quem quisesse continuar acreditando em lobisomem que acreditasse, mas que ela ia abrir o chão da capela e mostrar por onde o padre entrava na casa como ladrão de alma. O vendeiro tentou mandá-la calar. As mulheres fizeram o sinal da cruz. Alguém sussurrou que era blasfêmia. Porém, a palavra correntes tem um peso que atravessa a superstição. E quando Ana Cândida disse o nome do desaparecido, Francisco Antunes, alguns rostos empalideceram, como se tivessem ouvido o próprio passado bater na porta.
Quando chegaram à capela, já havia gente seguindo à distância. Primeiro por curiosidade, depois por inquietação. E o padre apareceu como ela esperava, montado e apressado, com a batina agitadas pelo vento e os olhos brilhando de fúria. E antes que ele tomasse a palavra, Ana Cândida ergueu um dos cadernos e perguntou, diante de todos, se era aquilo que ele chamava de proteção, se era aquilo que ele chamava de fé. E a voz dela saiu firme, não por ausência de medo, mas porque a garra dela tinha aprendido a falar com o medo, sem pedir permissão. O padre tentou virar o jogo com a mesma arma de sempre, apontando para ela como quem aponta para um bode expiatório, dizendo que a herdeira estava enfeitiçada pela casa, que o porão era lugar de tentações, que o diabo se veste de curiosidade e de feminilidade insolente. E por um instante, o povo quase recuou, porque é mais fácil acreditar em pecado abstrato do que encarar a própria covardia acumulada. Foi então que Tomás, com o rosto duro como pedra, puxou a tábua mais nova do piso atrás do altar, aquela que Ana Cândida já tinha notado, e revelou a argola de ferro escondida. O murmúrio subiu como enxame, e quando eles ergueram a tábua, um sopro de ar úmido saiu de baixo, trazendo o mesmo cheiro do porão, a mesma assinatura de terra cavada, e o padre empalideceu de um modo que nenhum sermão conseguia disfarçar. Ana Cândida desceu apenas um degrau, o suficiente para enfiar a lanterna e iluminar o corredor do túnel. E então, como golpe final que não precisava de sangue, pediu que trouxessem o homem que havia sumido pelo mundo. Tomás voltou ao casarão e, minutos depois, reapareceu com Francisco apoiado em seu ombro. E quando o povo viu aquele rosto faminto, mas reconhecível, um silêncio pesado caiu, porque ali estava o sobrenatural mais aterrador de todos. A prova de que o mal tinha sido humano, metódico, sustentado por gente respeitável e por uma batina. O padre gritou que era impostura, que era pecado, que era teatro. E Ana Cândida, com uma calma que só nasce quando a alma decide não se curvar mais, respondeu que sim, que era teatro, mas não dela, era dele, e que a única diferença é que agora o palco tinha plateia. A milícia da Vila Maior chegou pouco depois, chamada por um recado que Ana Cândida fizera questão de enviar ao amanhecer com um menino que devia favores ao vendeiro. E quando os homens armados pisaram na capela, o padre tentou correr para o túnel, mas Tomás o segurou pelo braço, e naquele choque de corpos não houve heroísmo bonito. Houve apenas o som de tecido rasgando e o olhar do padre, que pela primeira vez parecia pequeno, não por falta de poder, mas porque o poder dele sempre foi o medo dos outros. Levaram-no algemado, e a rede que ele mantinha por baixo, feita de contrabando e cativeiro, começou a se desfazer como corda podre exposta à chuva, porque nomes escritos em papel têm mais força do que lendas contadas em sussurro, quando alguém tem coragem de colocá-los sob luz. Ana Cândida voltou ao casarão no fim daquele dia, com o corpo inteiro doendo de tensão. E a casa parecia diferente, não mais viva, mas vazia, como se o segredo, arrancado, tivesse levado junto a respiração que fazia as tábuas gemerem. Ainda assim, o silêncio que ficou não era paz, era um luto sem enterro. E ela soube que dormiria por muito tempo ouvindo no fundo da memória o tilintar das correntes. Francisco, amparado e alimentado, recuperou forças suficientes para falar com um delegado e assinar um depoimento. Mas antes disso, pediu para ficar a sós com Ana Cândida por alguns instantes. E quando ela aceitou, ele tirou de dentro da camisa um pedaço de papel dobrado e sujo, uma carta antiga que ele havia escondido e guardado como quem guarda um pedaço de céu. Era do pai dela, escrita anos antes, e ali estava a reviravolta que ela não esperava. O pai de Ana Cândida havia descoberto parte do esquema e, sem poder enfrentar a igreja e os homens armados sozinho, fizera o único ato de amor possível naquela época, deixando o casarão para ela como isca e como chave, na esperança de que a filha, com a coragem que ele conhecia, chegasse onde ele não chegara. E mais, naquela carta havia um pedido direto a Tomás, o tropeiro, porque Tomás não era apenas um homem bom por acaso, era alguém que o pai dela conhecia e em quem confiava. Alguém a quem ele pedira, em segredo, para vigiar a estrada e proteger Ana Cândida quando a herança enfim a chamasse.
Tomás, quando ouviu isso, ficou sem voz, e Ana Cândida percebeu que o afeto que nascera entre eles não era capricho do terror. Era uma coisa construída no barro da lealdade, e foi ali, no meio do casarão que ainda cheirava a passado, que ela o beijou com uma ternura que não apagava o horror, mas o atravessava, como se dissesse sem palavras que o amor também pode ser garra, também pode ser coragem em forma de mão estendida. Francisco viu, e no olhar dele houve dor e alívio ao mesmo tempo, porque o amor que ele sentia por Ana Cândida era gratidão virando esperança, e ele escolheu, com uma dignidade sombria, não disputar, mas testemunhar. Na madrugada seguinte, ao ser levado para depor de novo, ele disse a ela que viveria o resto da vida tentando desfazer o estrago do nome Antunes, e que o primeiro passo era deixar que ela fosse feliz sem correntes invisíveis. Meses depois, quando a poeira baixou e o padre aguardava julgamento, encontraram-no morto no fundo do túnel, não por assombração, mas por um acidente miserável de homem que tentou escapar sozinho na escuridão que ele mesmo cavara. E a vila, ao saber, voltou a cochichar sobre maldição, sobre castigo divino, sobre bicho, como se precisasse do sobrenatural para explicar o que a consciência não queria carregar. Ana Cândida, porém, não alimentou lenda alguma. Rendeu parte das terras para pagar indenizações e ajudar quem tinha sido ferido pelo esquema. Manteve o casarão de pé apenas o suficiente para que servisse de lembrança e aviso, e escolheu morar com Tomás numa casa menor, onde o vento entrava pelas frestas sem parecer voz de morto. Embora em noites de chuva forte ela ainda acordasse com o coração acelerado, certa de que ouvia um canto baixo vindo debaixo da terra. Até o próximo enigma do Dossiê do Tempo.